Olá, tudo bem? Que bom lhe encontrar mais uma vez em nosso canal. E hoje estaremos trazendo mais um assunto de extrema relevância, de extrema importância para que você consiga melhorar os cuidados, o trato com as suas rosas do deserto aí na sua casa ou no seu espaço. O assunto de hoje é um assunto extremamente importante porque ele vai impactar diretamente no desenvolvimento e no crescimento da sua planta. Por que não falar na saúde de sua planta? Hoje estaremos falando sobre o substrato. O que seria um substrato ideal? Existe esse substrato? Você encontra ele pronto? Você pode fazer na sua casa? Pois é sobre isso que nós estaremos conversando no vídeo de hoje. Então, se esse assunto lhe traz algum tipo de dúvida, interesse ou mesmo curiosidade, eu lhe convido a ficar aqui conosco, assistir o nosso vídeo na íntegra e, quem sabe, aprender um pouco mais sobre os substratos da rosa do deserto. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações, assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no universo das rosas do deserto aqui em nosso canal. Deixe o seu like e o mais importante, compartilhe este vídeo com alguém. Faça o que eu estou fazendo com você. Eu estou lhe trazendo uma informação útil e você pode simplesmente recomendar esta informação para um amigo, para um colega, para alguém que seja também apaixonado por rosa do deserto. E eu tenho certeza que eu posso contar com a sua ajuda. Porém, chega de conversa e vamos ao que interessa, que é saber um pouco mais sobre os substratos para a rosa do deserto. Vem comigo! Muito bem, muito bem, muito bem. Nossa vinheta já rodou, nós já estamos aqui de volta para conversar sobre substrato. O substrato talvez seja a parte mais em conta ou mais barata do cultivo de sua rosa do deserto. Pois é o substrato que é responsável praticamente por tudo que acontece com a sua planta, não é verdade? Afinal de contas, é o substrato que vai ancorar a sua planta, é o substrato que vai fornecer a maior parte dos nutrientes que a sua planta vai utilizar para crescer e para se desenvolver. E muitas vezes o substrato termina também sendo a parte mais negligenciada do cultivo. E isso acontece porque, muitas vezes, isso acontece simplesmente por falta de informação. Mas hoje nós vamos solucionar este problema que seria o desconhecimento a respeito do substrato. O substrato a gente pode dividir ele grosseiramente em duas categorias, falando ou levando em consideração o cultivo da rosa do deserto. Nós poderíamos classificar substrato como retentores ou drenantes. E quais seriam as diferenças entre um substrato retentor e um substrato drenante? É extremamente simples. Vamos tentar simplificar ao máximo tudo o que nós vamos falar nesse vídeo. Um substrato retentor é aquele que simplesmente retém, segura a água. Você molha o seu vaso e simplesmente a água demora para escoar, demora para ser absorvida. Ele vai empoçar mais água ou vai ter uma dificuldade grande em absorver esta água que você coloca no seu vaso, ou até mesmo vai ter essa dificuldade de drenagem sempre que chover muito. E o que seria um substrato drenante? É aquele que consegue drenar, que consegue eliminar este excesso de água. Um é antagônico ao outro, um é o oposto do outro. Enquanto um retém, segura a água, o outro simplesmente escoa e elimina esta água, faz com que a água saia do vaso. Mas qual seria o substrato ideal para o cultivo de sua rosa do deserto? Seria o retentor ou seria o drenante? Nós ouvimos uma série de informações, muitas vezes divergentes, em várias redes sociais ou até mesmo aqui no nosso YouTube.
O ideal para a rosa do deserto é um substrato que seja drenante, que não acumule a água. Porém, é necessário que ele tenha como uma de suas características a retenção da umidade. Não é interessante um substrato que drene toda a água. Por quê? É necessário manter o substrato úmido. Por que a maioria é necessário manter o substrato úmido? Porque se o seu substrato estiver demasiadamente seco, a sua rosa do deserto não vai conseguir extrair deste substrato os nutrientes necessários para que ela cresça e se desenvolva. Então, o substrato deve estar sempre molhado ou úmido para que a sua rosa do deserto possa extrair do seu substrato os nutrientes que ela precisa para crescer, desenvolver, para florir para você. E existe alguma formulação ou existe alguma receita para que eu possa fazer esse substrato ou o que nós poderíamos chamar de substrato ideal? Sim, existem várias receitas. Eu poderia aqui, por exemplo, ficar falando sobre ingredientes para um substrato. Eu poderia falar sobre palha de arroz carbonizado, poderia falar sobre carvão, poderia falar sobre areia, poderia falar sobre a catanduva, poderia falar sobre a casca de pinos, poderia falar sobre o pó de coco, sobre a fibra de coco. Isso tudo faz parte ou são componentes de um substrato, eles que vão compor o substrato final. Mas eu prefiro falar das características para que você monte o seu substrato de acordo com os ingredientes que você encontre na sua região. O importante é que o seu substrato obedeça a uma regra. Pois é, existe uma regra. E esta regra, ou seguindo esta regra, você conseguirá fazer o que nós poderíamos chamar de um substrato ideal. Entenda bem, não é um substrato mágico. Não é um substrato milagroso. Nós não acreditamos nesse tipo de coisa. Nós estamos falando do que é ideal para que a sua planta cresça e se desenvolva bem. Então, a proporção ideal para você ter um substrato de excelência na sua rosa do deserto ou para as suas rosas do deserto é aquele substrato que vai ter entre 60% e 70% de materiais drenantes e 30% a 40% de materiais retentores. A parte drenante não vai deixar que o seu substrato retenha muita água, que emposse, digamos assim, e a parte retentora vai simplesmente conseguir manter este substrato molhado ou úmido, porém nunca encharcado. A rosa do deserto gosta muito de água, ela não gosta exatamente desta água que se empoça ou desse substrato que simplesmente fica encharcado, fica empapado. Isso termina fazendo com que as nossas plantas possam desenvolver problemas sérios no seu sistema radicular, dentre eles a podridão. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos escolher materiais que sejam retentores e materiais que sejam drenantes para compor o nosso substrato. Que materiais você encontra aí na sua região? Eu vou falar os que eu encontro na minha região e então nós podemos fazer uma equivalência, tá certo? Você pode substituir um desses materiais ou até todos os materiais que eu vou falar aqui, desde que você mantenha as características desses materiais. Eu vou começar com um material que eu tenho certeza que você vai encontrar aí na sua região. Nós vamos utilizar aqui, por exemplo, carvão. Carvão é uma coisa que todo mundo consegue encontrar facilmente, não é verdade? Então, o carvão vai compor o nosso substrato? Sim, ele vai compor o nosso substrato na razão de 10%. 10% do que nós vamos utilizar no nosso substrato vai ser carvão. Aqui eu vou utilizar palha de arroz in natura. Está aqui a nossa palha de arroz. Então, eu vou utilizar palha de arroz in natura. Vou estar utilizando também a palha de arroz carbonizada. Vou estar usando ela tanto in natura quanto carbonizada. Esses três elementos, que é a palha de arroz carbonizada, a palha de arroz in natura
e o carvão serão responsáveis pela drenagem do meu substrato. E o que é que vai compor a parte retentora do meu substrato? Vai ser fibra e pó de coco. Eles têm a característica de drenar, porém retém bastante líquido, sem deixar que este líquido permaneça muito tempo no substrato. A maior parte desse líquido simplesmente será drenada. Ah, Mauri, eu posso substituir esses ingredientes? Sim, você pode. Você pode substituir os ingredientes utilizando aquele que você usa ou que você encontra na sua região, mas que mantenha as características do que nós vamos falar aqui. Carvão é drenante, você vai encontrar aí, tá certo? A palha de arroz é drenante. Ah, Mauri, mas eu tenho uma certa dificuldade em encontrar aqui. Você pode substituir, por exemplo, por areia grossa. De preferência, areia de boa procedência. Nós sempre indicamos aqui que se use areia de filtro de piscina, por exemplo. Por quê? Porque ela é uma areia estéril, ela sofre um tratamento onde todo e qualquer tipo de patógeno vai ser eliminado. Então, é muito interessante usar uma areia de boa procedência. Algumas pessoas se utilizam de areia de rio, outros falam de areia de construção, não tem problema nenhum, desde que a granulometria seja alta, desde que os grãos sejam grandes. Por quê? Porque a areia tem uma característica extremamente interessante. Quanto menor for o seu grão, mais água ela vai reter. Quanto maior for o seu grão, menos água ela vai reter. O que é que nós queremos aqui? Material drenante. Se é um material drenante, eu prefiro que essa areia tenha uma granulometria mais alta. Ok? Deu para entender? Então, perfeito. E o material que eu vou usar como base do meu substrato, que vai reter essa umidade, como eu falei aqui, vai ser fibra e pó de coco. A maioria eu não encontro isso aqui. Você pode utilizar parte do seu substrato, como até uma terra vegetal de boa qualidade. Você pode usar casca de pinos, você pode utilizar perlita, você pode utilizar um pouco de vermiculita. Isso tudo retém a umidade, isso tudo retém um pouco de água dentro do seu substrato. Para ficar mais compreensível e mais fácil, nós vamos usar partes. Cada parte vai corresponder a 10%. Então, nós vamos usar aqui 10 partes de ingredientes, tá certo? Desta forma, vai ficar mais fácil para você compreender e para você poder montar o seu substrato aí na sua casa. Então, vamos fazer um nosso substrato? Vamos? Então, vem comigo. Muito bem, então já peguei aqui uma vasilha, pode ser uma bacia grande, pode ser uma panela grande, pode ser o que você quiser, inclusive pode ser um nada e você pode fazer isso tudo no chão. Lembrando que nós vamos usar aqui proporções, tá? Nós estamos usando aqui vasos que tem 1 litro, então nós vamos fazer aqui 10 litros de substrato. O que é que nós vamos fazer? Primeiro eu vou estar colocando uma parte de meu material drenante. No caso, vai ser a palha de arroz in natura, perdão. Então nós vamos usar 2 partes de palha de arroz in natura. Uma parte, 2 partes. 2 partes de palha de arroz in natura corresponde a 20% do nosso substrato, ok? Então já está aqui a minha palha de arroz in natura. Olha só, que beleza. Tranquilo, tranquilo. Eu vou usar também 2 partes de palha de arroz carbonizada. Ó, uma parte, 2 partes. 2 partes de palha de arroz carbonizada. Tá aqui. Essas partes serão literalmente misturadas daqui a pouquinho. Vou usar também uma parte de carvão. É munha de carvão. É importante, gente, que ele tenha esse tipo de tamanho, que ele seja realmente pequeno, tá vendo? Olha só, ele é todo pequenininho. É fácil de encontrar. Se você não encontrar, você pode quebrar o carvão e simplesmente peneirar ou separar as partes pequenas, ok? Então vamos botar aqui, ó, uma parte de carvão triturado, carvão que a gente chama de munha de carvão.
E vamos estar colocando também 5 partes de palha, o quê? De fibra e pó de coco. Então, metade do nosso substrato será composto de fibra e pó de coco. Vamos lá? Então, 50% do meu substrato vai ser composto por um material que vai reter um pouco dessa umidade. E os outros 50% será composto de um material que vai drenar bastante o meu substrato. Então nós vamos fazer aqui simplesmente 10 litros de substrato. Vou botar esses vasos aqui que eu utilizei apenas para ilustrar para vocês. Então aqui está a base do nosso substrato. O que é que nós vamos fazer agora? Misturar bem misturado. E depois, Amaury, e depois vem outra parte extremamente importante da confecção deste substrato. Amaury, e eu teria como melhorar algum substrato existente? Eu posso comprar um substrato e simplesmente melhorar esse substrato? Sim, você pode também comprar um substrato e simplesmente agregar a este substrato pronto um pouco mais de um elemento. Talvez um elemento que ele não tenha, ou talvez simplesmente um elemento que ele já tenha na sua composição, mas que você acha que vale a pena aumentar o percentual deste elemento ou deste ingrediente. Para que vocês tenham uma ideia, esse substrato que nós estamos fazendo aqui na realidade, ele é um melhoramento de outro substrato. Toda essa parte daqui que é de fibra e de pó de coco é que compõe o substrato Ouro Negro Bahia. Então nós pegamos o substrato pronto, Ouro Negro, e simplesmente vamos adicionar a esse substrato o carvão, que ele não tem, a palha de arroz carbonizada, que ele não tem, e a palha de arroz in natura, que ele não tem. Amaury, eu poderia, em vez de botar metade da palha de arroz carbonizada e metade da palha de arroz in natura, eu poderia botar 4 partes de palha de arroz in natura? Pode. Eu poderia usar 4 partes de palha de arroz carbonizada? Também pode. Eu poderia então estar utilizando 4 partes de areia grossa? Pode. Eu poderia estar utilizando 2 partes de carvão em vez de uma e diminuir uma parte de palha de arroz? Também pode. Isso é um joguinho de quebra-cabeça, um joguinho de montar, é como se fosse um Lego. Basta que os materiais guardem as características que nós conversamos aqui, de ser retentor ou de ser drenante. E você então pode brincar do jeito que você quiser. Você pode montar o seu substrato do jeito que você quiser. Bom, o meu substrato está aqui. Porém, ele está pronto, é só misturar e está tudo certo? Na verdade, não. Mas como não, Amaury? Você acabou de falar que você usou as partes, né, as partes drenantes e as partes que são mais retentoras, então acredito que o substrato, a partir de agora, esteja pronto para o uso. Bom, na realidade, os ingredientes do nosso substrato, a base do substrato está pronta. Porém, esse substrato ainda está pobre, não é verdade? E como é que nós podemos enriquecer o nosso substrato? Esse é um erro que as pessoas às vezes fazem. Terminam fazendo a base do substrato e esquecem de enriquecer a mistura que você está fazendo para colocar suas rosas do deserto. Se eu colocar a rosa do deserto nesse substrato daqui, o que é que vai acontecer? Ela vai morrer? Não, não vai morrer. Ela vai ficar viva? Vai até se desenvolver um pouco, porque aqui não deixa de ter matéria orgânica, aqui não deixa de ter alguns elementos que ela vai aproveitar e que vai se utilizar desses elementos para se nutrir. Mas está longe, muito longe de ser o ideal. E aqui a gente está falando exatamente de tentar compor ou montar um substrato ideal. Como eu falo sempre, não é um substrato mágico, não é um substrato milagroso, mas é um substrato que seja adequado ou ideal para a sua rosa do deserto.
Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos enriquecer o nosso substrato. Eu posso utilizar simplesmente os meus nutrientes isoladamente, eu posso botar super simples, eu posso botar, o super simples no caso é fósforo, eu posso estar usando o potássio, eu posso estar usando o nitrogênio com ureia, ou eu posso simplesmente também estar utilizando um substrato não, um adubo pronto que você tem em sua casa. Por exemplo, aqui eu tenho o Forte Flores, o Forte Flores, eu posso estar usando o Forte Flores? Posso estar usando o Forte Flores. Por quê? Porque ele já tem tudo isso na sua composição, ok? Mas se você quiser usar isoladamente, não tem problema nenhum, você vai colocar o seu fósforo, o seu nitrogênio, o seu potássio, e não se esqueça sempre que ainda existem os micronutrientes e os macros secundários. Então fique atento caso você opte por estar utilizando, né, esses ingredientes isoladamente, você não se esqueça de tentar conseguir uma fonte com micronutrientes, né? Então, aqui, por exemplo, é o super simples, que é o nosso fósforo. Eu poderia estar usando o super simples? Sim, poderia estar usando o super simples. Neste caso daqui, eu vou fazer o quê? Eu vou estar utilizando um adubo pronto, tá certo? Neste caso daqui, a gente vai estar usando o Forte Flores, a gente mistura ele com um pouco de... Neste caso aqui, a gente está usando, se eu não me engano, o Polyblend, mas pode ser qualquer coach, qualquer outro também. Aqui a gente simplesmente utiliza desta forma. Aqui nós vamos fazer 10 litros de substrato. Então eu vou estar utilizando 10 colherzinhas de sopa. Uma colher de sopa para cada litro de substrato. Então vamos lá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desta forma, eu vou estar enriquecendo o meu substrato. E agora, Mauri, agora simplesmente é misturar esta gororoba toda, bem misturada, para que esses elementos venham a se incorporar um no outro e nós então teremos o nosso substrato pronto. A mistura é muito simples de fazer, né? Não creio que você precise perder tempo vendo como é feita a mistura, né? Simplesmente a gente vai estar puxando a parte de baixo, os componentes que estão embaixo, para estar misturando. Então você deve fazer essa mistura sem pressa, direitinho, para que todos os elementos sejam de fato incorporados. Então vamos lá, vamos fazer essa mistura daqui, ver como é que ficou o nosso substrato ao final. Bom, muito bem, então depois de misturar o nosso substrato bem misturado, essa é a aparência que ele fica, é com esta aparência que ele vai ficar. Dá para notar que é um substrato extremamente solto, e isso é muito importante também, ó gente. Eu não consigo, por exemplo, ó, compactar esse substrato. Essa é uma das características mais importantes que um substrato pode ter, a dificuldade na sua compactação. Por quê? Porque é a compactação do substrato, muitas vezes, que faz com que ele simplesmente retenha muita água. Aqui eu estou apertando o substrato, eu vou abrir minha mão, simplesmente ele não compacta. Então, esta é uma característica muito interessante. Se você estiver fazendo isso no seu substrato, é possível que ele esteja adequado para as suas rodas do deserto. Esse substrato daqui está levemente umidificado, tá? A gente nunca mistura ele totalmente seco, a gente molha um pouco a palha de arroz, a gente molha um pouco a fibra e o pó de coco. Então, dá para ver aqui que é um substrato extremamente leve, muito aerado, substrato que realmente as plantinhas vão gostar bastante. Todos os ingredientes incorporados, inclusive a parte de adubação básica, adubação primária, nós fazemos no substrato, tá certo? E o que é que nós vamos fazer? Simplesmente vamos utilizar este nosso substrato em nossas plantas. Simples assim. Este foi o conteúdo do nosso vídeo de hoje, ou seja, vamos fazer ou vamos melhorar o nosso substrato.
O que é que você prefere? O que é que você faz aí na sua região ou aí no seu cultivo? Você usa um substrato pronto, sem nenhum tipo de manipulação? Você tenta promover melhorias no substrato que você compra pronto ou você faz o seu substrato do zero? Conte para mim nos comentários, eu vou ficar realmente muito feliz, fico bem curioso em saber como é que você faz aí na sua região ou aí na sua casa em relação ao substrato. Conta para mim aqui que eu vou lhe responder e a gente vai trocar uma ideia bem interessante. Bom, este foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que ele lhe seja útil. Eu espero que você possa replicar ou usar as informações do nosso vídeo aí na sua casa, aí nas suas rosas do deserto. Mas eu não posso encerrar o nosso vídeo sem antes, é claro, mandar beijos para você que gosta de beijos ou abraços para você que gosta de abraço. Mas se você for guloso, aí nós somos obrigados a mandar o quê? Beijos e abraços. Então, para você, muitos, muitos beijos e muitos abraços. Bom, vou aproveitar também para deixar 2 vídeos como referência. E como nós estamos falando de substrato, eu vou exatamente me aprofundar mais nesta questão dos elementos que são retentores e desses elementos que são drenantes. Então, se você quiser um pouco mais de informações a respeito desse assunto, eu recomendo que você assista a esses vídeos, tá bom? Vou ficando por aqui, vou me despedindo, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma das nossas lives. Sim, nós fazemos lives todas as terças e quintas-feiras. Então venha, participe, venha tirar uma dúvida, venha conversar, venha apenas me fazer companhia. Vou ficar muito feliz em lhe encontrar em uma de nossas lives, tá bom? Gente, fico por aqui, beijo no coração de cada um de vocês, até a próxima e bye bye. Não se esqueça de fazer ou de melhorar o seu substrato. Afinal de contas, as suas rosas do deserto vão lhe agradecer muito, mas vão agradecer muito mesmo.